Olá, muito bom dia! Esse é o Boletim da Manhã, começando aqui no canal da Sou Mais Brasil. Agora são 9h21 dessa quarta-feira abençoada, um dia lindo para vocês, de muita felicidade. E nós estamos aqui hoje para mais um dia de bate-papo e debate interessante sobre tudo o que acontece de mais importante no cenário político nacional e internacional. Hoje, nós temos a honra de ter aqui no nosso programa dois dos maiores comentaristas e debatedores do cenário brasileiro. Eu tenho a honra de convidar aqui para a nossa sala de bate-papos o jornalista, escritor, analista político, Carlos Emir Laranjeira. Vem para cá, Emir, vem fazer parte dessa sala maravilhosa com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedrão. Bom dia a todos que nos assistem aí. Obrigado pela grande audiência que estamos tendo. Curta, compartilhe, comente o programa, porque hoje a pauta quente, Pedrão. Nos bastidores aqui a gente já esquentou bastante. Vamos continuar no calor. Hoje um dia agradável, maravilhoso, e nós temos aqui a honra de dividir essa bancada com nada menos do que o presidente da Sou Mais Brasil, essa associação que vem levando esperança para o Brasil inteiro. O advogado, doutor Daniel Rodrigues, vem para cá, querido. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Eli. Hoje o dia promete. O clima nos bastidores estava uma discussão ali calorosa, boa, sobre política, análise política, cenário político nacional e municipal, que ano que vem tem eleições municipais. Mas vamos para mais um dia de notícias quentes para a nossa audiência aí que está com certeza na expectativa. Bora! Você que está chegando agora aqui no Boletim da Manhã, não deixe de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar. E se você não é inscrito, clique no sininho e se inscreva para receber as notificações todos os dias quando a gente entrar aqui ao vivo. E hoje o nosso programa tem pautas interessantíssimas e eu quero convidar você a participar junto com a gente. Então deixe o seu comentário, deixe o seu bom dia, porque aqui você tem prioridade. Hoje nós vamos iniciar o nosso debate falando de um assunto que tem pautado a nossa semana. Emir, pela segunda vez, Bolsonaro se torna inelegível e agora o Braga Neto foi arrastado junto. A notícia é a seguinte: TSE torna Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis por atos de 7 de setembro de 2022. Emir, aquela festa maravilhosa do 7 de setembro parece que continua causando inveja na turma do Nine, que teve um 7 de setembro de 2023 flopado. Mas, Emir, traz para nós aí o seu comentário, a sua visão sobre essa condenação do Bolsonaro e Braga Neto. Bom, já vou começar, entre aspas, missão dada é missão cumprida, né? Então, você já tem um desembargador do TSE que já está cumprindo a missão que foi dada para ele, aquele que levou o tapinha do Lula, na posse do Lula lá, falando, daqui a pouco eu te ligo, mais tarde eu te ligo. Então, a gente pode ver isso aí como uma clara perseguição, é lógico. Essa estratégia sumiu o nome da exatamente. De condenar Bolsonaro em mais de um processo, aí depois o Daniel vai poder explicar melhor, é porque se ele for absolvido de um, a pena do outro cai. Então, quer dizer, na verdade, ele não pode ser condenado duas vezes pela mesma coisa, mas o processo fica lá. Agora, o que me chama a atenção nisso foi exatamente a condenação do Braga Neto. Braga Neto era um nome que, politicamente, dentro do partido, estava começando a tomar corpo, era, sim, um possível pré-candidato à Prefeitura do Rio, ou vereador, ou já se preparando, colocar o nome para vir candidato a deputado futuramente, mas era um nome que está se destacando no cenário político aqui no Rio de Janeiro, ainda mais agora, pelo estado que o Rio de Janeiro está vivendo de violência, de guerrilha urbana, do narcotráfico tacando fogo em ônibus e tal, e o PT não querendo fazer nada
com a segurança pública aqui. Tem um general, que foi o mesmo general que cuidou da intervenção na época da pandemia, como candidato, seria uma bandeira muito forte, já que pesquisas dizem que o maior problema para a população carioca hoje é a segurança pública. Está em primeiro lugar, despontado, que a maior preocupação do cidadão é a segurança pública. Mas, além de ser condenado pela segunda vez, e dessa vez condenar também o Braga Neto, por motivos políticos, é claro, porque, como você muito bem falou, Pedrão, aquela manifestação de 7 de setembro, a que foi feita do presidente, o desfile cívico, foi lá, mas a outra não tinha nada a ver com o presidente. A outra manifestação era popular, tanto é que foram milhões de pessoas nas ruas. Então, quer dizer, e utilizar isso como forma de uso de campanha, não foi uso de campanha, é uma forçação de barra. E Moraes, ele fala o seguinte, entre aspas, né? Moraes diz que houve uma confusão entre eventos oficiais de campanha, que depois se tornou uma fusão entre evento cívico-militar e eleitoral. O que a gente está vendo hoje em dia é uma criação de narrativas jurídicas para poder tentar incriminar alguma coisa, criando novas jurisprudências que sairá caro futuramente para o país. No momento que você começa a desrespeitar a lei, desrespeitar a Constituição, você cria precedentes perigosos para o futuro. Você vê o que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba, em Nicarágua, isso tudo partiu de decisões judiciais que criaram jurisprudências que eram fora da Constituição. E passa a se ter uma leitura diferente dos fatos. Mas, além de ser condenado, Bolsonaro teve mais uma multa, não é? De 425.640, e dessa vez estão tentando dar uma facada no Braga Neto, bem, Daniel? Uma multa de R$ 212.820, só pelo fato deles terem ido até o povo. Eles foram até o povo, tanto lá em Brasília, quanto também aqui no Rio de Janeiro. E que o governo organizou essa... Nada. Toda a manifestação que aconteceu na época do governo Bolsonaro era espontânea. Bolsonaro não gastava nada. Então, agora cria-se a narrativa que foi um evento cívico-militar eleitoral. Eu nunca ouvi esse nome na minha vida, essa criação aí do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que é mais uma perseguição. Cada dia que passa, a gente vê que a perseguição, não só contra Bolsonaro, mas quem está ao entorno de Bolsonaro, a nós, jornalistas conservadores, a conservadores, você vê que a perseguição ela é contínua, ela não para. Até contra emissoras de televisão há perseguição, exatamente pelo fato de noticiar a verdade. E hoje nós éramos considerados, como eu sempre falo, Pedrão, teóricos da conspiração. Tudo que a gente falou durante a campanha era mentira, narrativa e fake news. E hoje está acontecendo exatamente tudo que a gente falava que ia acontecer, está acontecendo. Então, na minha opinião, como o TSE agora virou popstar, né? O ministro é pop, tinha uma música antigamente, o Papa é pop, não tinha na década de 80? Tinha que fazer a música agora, o ministro é pop, porque os caras estão se achando que Rolling Stones, meu irmão, Mick Jagger, o Mick Jagger é jurídico, né? Os caras estão se achando popstar. E decisões como essa, infelizmente, mais uma vez, vai tirando a credibilidade do judiciário brasileiro. Essa é a minha opinião relacionada a esse assunto, Pedrão. Emir e doutor Daniel, essa ação ela é uma ação promovida pelo PDT, partido que o Carlos Lupe é presidente. Carlos Lupe, que hoje é atual ministro do governo Lula. Essa ação ela questiona o envolvimento de Braga Neto e Bolsonaro em atos que aconteceram após o desfile cívico-militar. Isso ficou muito claro nas imagens registradas daquele evento. Doutor Daniel, a gente aqui acompanhou a votação desse processo no TSE, pôde perceber que o ministro relator, o do Tapinha, aquele do Me Liga Depois, no primeiro momento, ele votou pela condenação do Bolsonaro e a absolvição do Braga Neto. No segundo momento, ratificou seu voto e decidiu condenar também o Braga Neto.
Analisando todo esse contexto, doutor Daniel, fica à vontade para trazer as suas considerações. Parece que ele tinha esquecido o combinado, né? Ele ia coordenar o Braga Neto. E rolou aquela ligação, aquela troca de mensagem, que ele, eu vou te ligar depois, rolou aquilo e falou, você esqueceu o Braga Neto, cara. Esse aí, nesse processo, era para incluir o Braga Neto, cara. Fez errado. Aí, não seja por isso, excelência, eu mudo o voto para acompanhar o que tiver que acompanhar aí combinado. Mas o Braga Neto não falou nada. Rapaz, mas você esqueceu que a gente combinou, pô? É isso, parece que esqueceu o combinado. E aí alguém lembrou ele do combinado. E para quem diz que o combinado não sai caro, nesse caso aí deve ter saído bem caro, tá? Então, o que a gente vê aí, como funciona esse desgoverno do Lula, os combinados saem bem caros. Mas quem paga é a população. Cara, e assim, esse foi um processo eleitoral, é importante a gente chamar a atenção para o seguinte fato. O Bolsonaro foi proibido de utilizar as imagens do 7 de setembro em campanha. Então ele chegou a ser veiculada uma propaganda. Logo após isso, houve uma decisão judicial, parte do TSE, que proibiu ele de utilizar. A partir da proibição, ele deixou de usar. E isso, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso, em caráter de processo eleitoral, é comum e não gera danos maiores. Se você está cometendo algum tipo de propaganda que o juízo entenda que seja algo irregular, algo fora do padrão previsto pela legislação eleitoral, ele vai te notificar para que você faça a retirada dessa propaganda, dessa irregularidade, para que você regularize a sua situação. E aí, você regularizando dentro do prazo estabelecido pelo juízo, isso não gera maiores consequências. O que a gente vê, via de regra, é o Ministério Público Eleitoral abrindo mão de qualquer pedido de punição quando isso é obedecido dentro do prazo estabelecido pelo juízo. Que normalmente esse processo tem uma certa continuidade, e o Ministério Público Eleitoral olha e fala, olha, o juiz determinou que fosse regularizada a situação, o candidato regularizou, ou seja, não que tivesse irregular, mas se adequou àquilo que o juiz pediu, então entendo que não cabe mais nenhum tipo de punição, já que ele seguiu aquilo que foi o entendimento do juízo. Ok? Ok, encerra o processo. É assim que funciona a via de regra na Justiça Eleitoral. Mas o que nós vemos, nesse caso, é um bis in idem de condenação. Ele já foi condenado para não utilizar, e aí ele não obedece à decisão judicial, não utiliza aquelas imagens, ou deixa de utilizar, e ainda assim é punido por isso. De quebra, você vê aí a punição com relação ao Braga Neto, que é outra questão que a gente pode enxergar como mais uma, não a única, mas mais uma ilegalidade, porque você já teve outros processos em que envolveu a chapa Bolsonaro e Braga Neto, e aí você não tinha o Braga Neto incluído em condenação. Agora você inclui o Braga Neto. O que fica parecendo? Que é justamente uma questão política, uma decisão política eleitoral. Como o Emi bem citou, o nome do Braga Neto vinha sendo colocado em pesquisas para a Prefeitura do Rio. A situação atual realmente de violência no estado do Rio faz com que aqueles que militam na área de segurança pública, e principalmente aqueles que têm um trabalho já demonstrado de efetividade nessa questão, sejam nomes fortes. Você soma isso, o fato de não haver rejeição com relação ao nome do Braga Neto, isso possibilitaria ele a ser um forte candidato em 2024. Era certo ganhar as eleições? Não. Mas era um forte candidato a partir dessas duas questões, tanto da ligação dele com a efetividade em operações que envolvem segurança pública, quanto a falta de rejeição com relação ao seu nome. E aí você vê que parece que a partir do nome dele nas pesquisas começou uma campanha contra o Braga Neto. Você teve aí deflagradas operações que não envolviam o nome dele, mas que aí o nome dele começou a ser citado, compra de colete que não foi comprada, compra irregular, superfaturamento de colete
sequer foram comprados, mas aí buscaram ali envolver o nome deles de alguma forma. Para quê? Para trazer a rejeição. Parece que tiveram acesso a pesquisas que nós não tivemos acesso e que, pelo visto, a estratégia não funcionou. E aí muda-se a estratégia e agora você torna ele inelegível para você não correr mais risco. Então, assim, é extremamente complicado o momento político, jurídico que nós vivemos no nosso país, onde parece que instituições estão sendo o tempo todo utilizadas para fins políticos, eleitorais, de atender a um grupo específico. E você vê que essas condenações elas vão acontecendo justamente nos timings, vamos botar assim, nos timings perfeitos. Quando você tem o Bolsonaro retomando a sua atividade política, de ir às ruas, de arregimentar pessoas ao seu entorno, de até falar de eleições de 2024, você tem a primeira condenação dele. Agora você tem o nome surgindo do Braga Neto como possível candidato. Aí, parece que a gente teve um probleminha com o sinal do doutor Daniel. Voltou ele aí. Uma nova condenação para Bolsonaro e agora também para o Braga Neto. Então, assim, o que esperar dessa justiça eleitoral? Você tem aí, por exemplo, o processo do Moro lá em andamento, que até hoje não se teve resposta. Parece o tempo todo que se espera os momentos oportunos e os timings para poder agir. Eu tenho a impressão que, com relação ao Moro, é isso. Está só esperando um momento oportuno para poder botar ele inelegível também, caçar o mandato dele. E assim funciona com vários nomes. Lembrando que vários nomes da direita estão com processo no TSE. E, a princípio, tudo parado lá, esperando um momento oportuno de se agir, de se cumprir a missão dada. Solta só um comentáriozinho. O que a gente está vendo aqui acontecendo no Brasil, se você pegar a Venezuela, o que aconteceu agora, com a oposição ter ganho, a oposição ter ganho a candidata, aí o próprio presidente Maduro, que já tinha assinado um acordo de eleições limpas, com intermédio de Lula, né? Com eleições limpas, com intermédio de Lula, vai e bota o judiciário para questionar a eleição da oposição. Então, quer dizer, o que a gente está vendo aqui, doutor Daniel, caiu de novo, parece que é o modus operandi da esquerda de perseguição dos seus opositores. A primeira tentativa de destruir a imagem da pessoa, criando narrativas, imputando crimes que não lhes são crimes que eles não cometeram, e vem uma imprensa militante do consórcio Faz o L de comunicação, já coloca como verdade uma coisa que nem apuraram. Eles simplesmente pegam o que a esquerda coloca e já saem todos os jornais. Braga Neto envolvido, não sei o quê, corrupção. Quando vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, de repente, não dá nenhuma nota falando ao contrário. Muito pelo contrário. Deixa no canto e vamos colocar outro escândalo. Então, Pedrão, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é o que já acontece na Venezuela. Venezuelamos? Exatamente. Praticamente estamos venezuelando, irmão. Exatamente. Na Venezuela, o Supremo Tribunal sustou todos os efeitos das eleições primárias que foram realizadas. Só agora. Porque a oposição lá teve 90%. Ou seja, anulou, porque não era conveniente para o Maduro ter a oposição forte da candidata, que foi a mais votada disparadamente. Ele enxergou aquilo como um perigo e já acionou o STF de lá para agir e anular tudo. Exatamente. Democracia relativa. Democracia relativa. Eu quero trazer vocês para a gente discutir um pouquinho mais, só esmiuçar um pouquinho essa condenação de Bolsonaro e Braga Neto em relação ao 7 de setembro. Porque os discursos políticos de Bolsonaro aconteceram num período da tarde. Quem lembra do desfile cívico-militar que aconteceu agora, esse desfile tão falado, transmitido aqui pelo Boletim da Manhã, o desfile flopado do Lula encerrou por volta de 10h30 da manhã, 11 horas. Naquele evento de 2022, Bolsonaro participou tecnicamente como presidente do desfile cívico-militar no período da manhã e na parte da tarde, ao invés dele ir comer jabuticaba, ele foi atender a população
que era gigantesca, na esplanada dos ministérios. E ali ele discursou num carro de som, num simples carro de som, num trio elétrico, na parte da tarde. E depois, após esse ato, esse discurso, ele viaja para o Rio de Janeiro e vai discursar mais tarde ainda. Como pode a gente aceitar, nós como defensores da verdade, aceitar que haja uma condenação por usurpação de poder político em atos tão distintos? Essa é a minha pergunta a vocês. Bom, eu posso falar rapidinho, só da minha área de comunicação. Por isso que eles querem nos calar. Exatamente por isso. Não aceitamos, a verdade está aí, eles inventam a narrativa, a gente tenta desmascarar a narrativa e é perseguido. Então, a questão é exatamente essa. A verdade está clara ali. É só você parar e pensar um pouquinho. Você falou muito bem, ele cumpriu o dever cívico, não fez discurso nenhum. Depois ele foi, almoçou lá e foi para o povo. Bolsonaro é o cara do povo, ele vai onde o povo está, diferente do Lula, que vai onde o povo é comprado para estar. Eventos fechados e tal. Quero ver Lula andar na rua, não anda. Igual os ministros aí com o Uber da FAB. Ninguém pega mais voo comercial normal, pô. Por quê? Popularidade? Os caras não são tão democráticos, não tem a popularidade. Cadê? Vai para a rua, irmão. Anda aqui, vai para Copacabana, vai na Paulista. Não vai. E a gente vê isso. A gente vê, fala, e o que acontece com a gente? Lacração, perseguição, detonação. Exatamente porque a gente não aceita a mentira e a criação de narrativas. Vários juristas, Daniel, pode corroborar com isso, veem essa decisão como completamente absurda, totalmente fora do parâmetro legal. A minha opinião relacionada é essa. Daniel, eu quero realmente ter essa opinião jurídica do doutor Daniel. Pedrão, a questão é abuso de poder econômico, abuso de poder político. Agora o TSE tenta a todo custo incluir o abuso de poder religioso nos julgamentos. Então, assim, a ideia é você ter algo totalmente subjetivo para você manipular da forma que te convém. Então, o que é o abuso de poder político? É o Bolsonaro falar no dia 7 de setembro em uma manifestação. Então, se fosse 8 de setembro, não tinha problema. O problema é ser no dia 7, porque não foi no ato público de desfile militar, e sim num evento particular, num evento em que a população estava presente, e ele foi lá e participou do evento, o que proibia ele legalmente de participar desse evento. O fato de ser dia 7 de setembro, então o vídeo do Lula lá dizendo que plantou uma jabuticabeira lá atrás, e que agora ele está colhendo, e que assim ele vai fazer no governo dele, vai plantar as coisas, vai colher, ou seja, uma propaganda política eleitoral também feita no 7 de setembro. Isso vai tornar o Lula inelegível? É evidente que não. O Alexandre de Moraes chegou a citar a coisa mais ridícula que estava presente o dono da Havan lá, que ele falou vestido com terno verde amarelo. E o que tem a ver com isso? Não, e ele sempre usou esse terno. A vida toda ele estava com esse terno. Não, ele falou, o Alexandre de Moraes fala até como uma forma de deboche, mas e daí? O Lula tinha a Janja lá com ele o tempo todo, que hoje é mais política do que qualquer político usando e abusando dos recursos públicos, um total abuso de poder político e econômico sem consequências. Com como é que diz? Sigilo decretado pelo presidente. Com total sigilo do que ela ganha, do que ela utiliza, dos recursos públicos utilizados, e aí? Então, assim, a gente vê que é algo realmente, além de revoltante, é algo totalmente direcionado. E aí, mais uma vez, a irregularidade com relação ao Braga Neto entra em questão. Porque se o problema é que o Bolsonaro foi lá e discursou, e qual era o problema do Braga Neto? Então, ser vice do Bolsonaro? Beleza, então o critério é porque ele era vice do Bolsonaro e se favoreceu com isso. Então, peraí, por que na outra condenação não incluiu ele, então? Ele também era vice, quando você condenou o Bolsonaro da outra vez. Então, você vai vendo que todos os critérios legais e objetivos vão sendo deixados de lado.
para atender aquilo que parecem ser interesses pessoais, interesses políticos, utilizando de decisões totalmente subjetivas, deixando a legislação eleitoral de lado, deixando toda a legislação de lado e aplicando critérios subjetivos. Subjetivos, porque como é que você ofere, qual foi a vantagem do Bolsonaro em discursar num evento que ele foi chamado para discursar lá na praia de Copacabana, por exemplo? Exatamente. Exatamente, ele falou com eleitores que já eram eleitores dele. Um público maciço que já o acompanha, isso que eu ia deixar claro. E aí? Que influência, então, que isso teve? Como é que você mensura isso? Agora, ao mesmo tempo, como é que você mensura o William Bonner falando que o Lula não deve mais nada à justiça? Exatamente. E as verbas que entraram agora, esse ano, lá na Globo? Aquela declaração clara naquele momento eleitoral. O impacto é muito maior. Gente, a gente está recebendo aqui mensagem da nossa audiência de bom dia. Mais uma vez aqui com a gente, Simone Marchetti, sempre presente. Luiz Fora PT, que já mandou mensagem para nós no privado. Luiz de Maricá, importante. Vou trazer o Luiz aqui para o Boletim da Manhã, para falar sobre a situação do PT em Maricá. Olha que bacana. A prefeitura mais rica do Brasil, na mão do PT, e as consequências disso. Vamos trazer o Luiz para falar disso. Opa, é um prazer ter Luiz na nossa audiência. Dog Fãs também desejando um bom dia. E você que está acompanhando agora o nosso programa, compartilhe, mande no WhatsApp, envie para os seus amigos, divulgue o Boletim da Manhã, porque é um programa importante para a direita conservadora brasileira, um programa de informações pautados na verdade e com a sua ajuda. Você que manda mensagem tem prioridade. Agora, pessoal, Benjamin Netanyahu está arrancando os cabelos com a mão, desesperado. Primeiro-ministro de Israel, desesperado. A Bolívia, aliada do PT no Foro de São Paulo, declarou o seguinte. Vamos lá para a Bolívia. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por ofensiva em Gaza. Olha, agora Israel está desesperado por conta de declaração de ministra boliviana. Doutor Daniel, seus comentários sobre essa notícia, por gentileza. Opa, agora voltou. A gente vê aí, com certeza, algo que é mais simbólico e uma tentativa de marcação de lado político do que qualquer efeito prático, né? Assim, a Bolívia não tem nada a somar para Israel numa ofensiva contra o terrorismo. Mas é um tipo de marcar posicionamento, né? Uma forma de marcar posicionamento do Foro de São Paulo. Do Foro de São Paulo. Talvez tenha sido até uma cobrança por parte de membros do Foro de São Paulo que são do Brasil, que não têm, de repente, visto outros membros do Foro de São Paulo se posicionando contra Israel, se posicionando a favor do Hamas, como era esperado. Viram, sentiram e viram que não seria algo bom politicamente e ficaram quietos. E provavelmente agora estão sendo cobrados pelos membros do Foro de São Paulo que se posicionaram, como, por exemplo, o PT, a presidência do PT, e que inclui isso o Lula e acaba levando o desgoverno e o pior de tudo, levando o Brasil nesse bolo. Que quando ele fala que o Hamas, ele se nega a chamar o Hamas de terrorista. Quando ele fala que Israel simplesmente tem que parar de reagir, de se defender e abrir mão do seu território, que aí resolve o problema. Ou seja, ele dá razão ao Hamas ao dizer isso. Porque quando ele diz que o que resolve o problema hoje é Israel abrir mão do seu território, ele está dizendo o seguinte, então o que o Hamas fez foi certo, que o objetivo dele era esse, então é só você ceder o que o Hamas quer que você resolve hoje. Que essa conversa pode acontecer, como acontece já há muito tempo em rodas de conversa na ONU e em outros órgãos e tudo mais. Mas não é através de um ataque terrorista que mata mulheres, estupra mulheres, mata crianças. Cara, não faltam vídeos circulando. Agora, mais recente, eu vi um vídeo de um soldado israelense com 2 crianças resgatadas, que estavam reféns.
Crianças que aparentam ter 1, 2 anos de idade com a cabeça ensanguentada, sangue escorrendo, ou seja, sofreram ali violência, estavam presas, reféns do Hamas. E aí você tem esse desgoverno, você tem esse Foro de São Paulo tentando, de alguma forma, sair em defesa disso. Porque o que a Bolívia faz agora, declarando esse posicionamento contra Israel, na verdade, também se posicionar a favor do Hamas. E aí você tem mais um membro do Foro de São Paulo se posicionando, e com certeza está havendo uma cobrança pesada ali dentro do Foro de São Paulo, para que todos os países se posicionem dessa forma e assim haja um bloco, como eles sempre tentaram fazer, um bloco para tentar com isso ter mais peso político. Vamos ver aí nos próximos dias como os países que compõem o Foro vão se posicionar. Emir, trazendo você para a nossa sala de bate-papo agradável do Boletim da Manhã sobre esse tema. A Bolívia causa preocupação ao declarar rompimento de relações internacionais com Israel. E analisando, Emir, o cenário, muita gente sofrendo, Gaza realmente destruída, população civil sendo utilizada como escudo pelo grupo terrorista Hamas. A gente tem notícias todo o tempo de crianças morrendo, de um sofrimento muito grande na região por falta de alimentação. Analisando todo esse contexto, Emir, qual a sua opinião nesse momento sobre o cenário que você vê dessa guerra iniciada pelo terrorismo, mas que vem destruindo a população civil de ambos os lados? Bom, primeiro eu quero falar da Bolívia. Primeiro que esse presidente é um narcotraficante. Ele, na própria ONU, foi lá e defendeu a legalização da cocaína. Então, Verdade. quer dizer, quando você tem um presidente ligado ao narcotráfico, que o que sustenta um grupo terrorista são dinheiros ilegais. Isso você pode ter certeza. O narcotráfico é uma coisa ilegal. O narcotráfico é um tipo de terrorismo. Eles fazem terrorismo dentro de favela, dentro de comunidade. A Bolívia é comandada por um líder narcotraficante. Isso aí, é claro, está aí. E como muito bem o Daniel colocou essa questão do Foro de São Paulo. O Lula até agora não declarou que o Hamas, nem o Lula, nem ninguém do PT, nem da esquerda, declarou que o Hamas é um grupo terrorista. E estão querendo dar uma falsa equivalência na questão do direito de resposta e de defesa de Israel, porque Israel agora não está sendo atacado só pelo Hamas. Para você ver que outros grupos terroristas estão começando a atacar o Hamas. O que nós vemos muito, e uma coisa que me preocupa como comunicador, são as formações de narrativas. Como muito bem o Daniel falou, eu assisti uma entrevista ontem de um rabino, ele comentando na questão do povo judeu, do israelense. Cara, eles não divulgam cenas de sangue nem cenas de nada. Quem faz isso é o terrorista. Para quê? Para ter essa comoção. Eu vi um relato que me dá dor no estômago. Eu vou comentar aqui, vocês devem ter ouvido também. Uma amiga desse rabino que estava dando entrevista foi estuprada e, ao mesmo tempo, o filho dela, vivo, recém-nascido, foi colocado no forno ligado para queimar. É contra isso que Israel está lutando. E quando eles falam a equivalência, que tipo de equivalência você pode ter com um grupo de animais? Qual equivalência você pode ter com um grupo terrorista que usa a sua própria população como escudo? Eu acho que essa questão vai além do grupo terrorista. Eu acho que vai até para libertar o palestino que está lá dentro do Hamas, que também é vítima. Agora, numa situação como essa, se Israel baixar as armas, ele vai ser atacado por tudo quanto é lado. Tem o Hezbollah, tem um outro lá que declarou agora, teve recentemente, que está atacando Israel lá pelo lado sul ou lado norte. Esqueci aqui agora essa questão. Então, quer dizer, está acontecendo, e está acontecendo no mundo inteiro, uma criação de narrativa em cima que o Hamas representa o povo palestino. Não representa o povo palestino. Eu vi recentemente, até postei no meu Instagram, o vídeo do filho do criador do Hamas.
o filho do cara que fundou o Hamas, falando que o Hamas é um grupo terrorista, falando que a função principal do Hamas e desses grupos extremistas, não estou falando do Islã como um todo, mas existem os extremistas, que eles querem acabar com o povo judeu e acabar com Israel e acabar com o povo cristão. Isso inclui a gente também. Agora, você querer fazer uma equivalência entre um Estado que, sim, ele está preocupado com essa questão, ele avisa antes de atacar, ele, sim, responde por questões de guerra, contra um grupo terrorista que não é Estado, é um grupo terrorista. Então, os caras vivem em cima de narrativa. Gente, o que é o terrorismo? É implantar medo na sociedade. Quando implanta medo na sociedade, o que eles fazem? Se fazem de vítima. É o que eles estão falando. Se você parar para pensar, 70% da população da Palestina lá são jovens, crianças e adolescentes. Tá, o grupo Hamas é formado também por jovens, crianças e adolescentes. Então, quer dizer, eu sou contra qualquer morte de ambos os lados, mas o Hamas é um câncer que, se não for extirpado, ele vai crescer de novo. E outra coisa, vai mostrar a fraqueza de um povo. Israel, gente, é o país mais democrático que nós temos aqui no planeta Terra, se você parar para pensar. A maior festa LGBT é lá, em Tel Aviv. Lá, palestino se candidata, é eleito, tem cargo público, trabalha. Lá, a diversidade é respeitada. Lá, tudo é respeitado. Aí vem essa narrativa de países desse clubinho que se chama ONU, que eu acho que é um clubinho de sapatênis comedores de sushi, globalista, que defende a famosa Agenda 2030, essa agenda aí que, se você ler, dá até vontade de vomitar, o que eles pregam, que defendem aborto, defendem um monte de coisa nessa questão aí, que, se você parar para analisar, você vai começar a ver que o buraco é muito mais embaixo. Você está vendo hoje uma movimentação global de mudança de poder, do poderio americano, do Ocidente contra o Oriente. A guerra não é do Hamas, do Israel contra o Hamas. A guerra, literalmente, se você parar para ver no modo amplo o que está acontecendo e a movimentação, é a guerra do Oriente contra o Ocidente. A verdade é essa. Entendeu? Eu não estou aqui defendendo morte de ninguém, muito pelo contrário. Mas, se o Hamas usa o seu próprio povo como escudo e obriga ele a ficar lá, mesmo assim, Israel está tendo todo o cuidado. Se você parar de olhar a narrativa e ver, literalmente, assistir, ver o que Israel está fazendo, segue no Twitter, Israel Oficial, está lá, eles mostram, eles falam. Você vê que não é narrativa. Igual falam, de noite, bombardeio noturno, tá caindo um monte de bomba. Gente, veio um cara de Israel lá, um brasileiro que mora em Israel, na Jovem Pan ontem, chegou e falou o seguinte, isso aí que vocês estão falando é mentira. Essa luz aí não é bomba, não, é um sinalizador. Eles mandam um sinalizador para avisar a população aonde eles vão bombardear na sequência. E a gente pensa que Israel está bombardeando toda hora. Aquelas luzes que você vê, o cara lá falando, é sinalizador. E outra coisa que você não vê a imprensa falar, Israel está sendo bombardeada todo dia, toda hora. Toda hora vem míssil de Hamas para Israel e tem míssil que é feito em casa, lá que o grupo terrorista faz os mísseis com a tubulação que eles roubaram lá da própria cidade para fazer míssil, que não atravessa e cai na própria cidade. Teve uma inteligência americana, eu vi uma matéria sobre isso, mostrando da onde saem as bombas e aonde caem as bombas. A maioria das bombas que saem de Hamas não chegam a passar para Israel. A maioria... Cai na própria faixa de Gaza. Na própria faixa de Gaza. Aí o que o Hamas faz? Faz um terrorismo de comunicação, é o nome disso. Eles se colocam como vítimas, começam a falar de coisas aonde vão comover a gente. Tá morrendo criança. E as crianças decapitadas aqui em Israel? E essa criança sem dúvida nenhuma, viva dentro de um forno, enquanto a mãe estava sendo estuprada, botou viva dentro de um forno. Viva. Sem dúvida nenhuma. Imagina isso aí você pode lidar. Aí,
Como é que você lida com um tipo de... Gente, você que está assistindo, como é que você lida com uma pessoa que pega uma criança viva, liga o forno e bota dentro para matar a criança queimada? É duro, é difícil de falar, mas isso aconteceu lá, irmão. E não é narrativa. Aconteceu lá. É importante esse ponto que você está citando, Emílio. Eu quero... Aí você vê um cara ligado ao Foro de São Paulo, amigo do Lula, que o Brasil não diz que o Hamas é grupo terrorista, que tem carta do PT dizendo de apoio ao grupo Hamas. Você vê discurso de petista falando do Hamas, você vê manifestação de petista aqui no Brasil falando de Hamas, e cada vez mais cresce uma violência antissemita, uma perseguição contra uma raça, que sempre foi esse ponto, Emílio. É esse ponto que eu quero comentar rapidamente, doutor Daniel. O antissemitismo está crescendo em todo mundo. Está crescendo em todo mundo. Os Estados Unidos divulgou ontem que ações antissemitas estão se multiplicando dentro do território norte-americano. Está acontecendo aqui em Niterói, tá? Aqui em Niterói está tendo perseguição a judeu também em Niterói, em ataque em redes sociais. Eu sei, porque tem um amigo meu que faz parte da comunidade judaica aqui da cidade e falou que eles estão em alerta total também aqui na nossa cidade, tá? Em Niterói está acontecendo isso. É preocupante, não é, doutor Daniel? É preocupante você ver que nós não estamos falando de um problema isolado, nós estamos falando de realmente um povo que tem intenção de destruir outro povo por conta das suas crenças. E isso está muito claro ao redor do mundo. Então, acho que foi até o próprio Netanyahu que falou. E o povo do Ocidente precisa entender que Israel é a última barreira. Caindo Israel, os ataques virão contra outros países do Ocidente. E, assim, é algo que realmente acaba se alastrando, de uma certa forma, principalmente quando a gente fala de apoio ao Hamas e às ações do Hamas. Agora a gente já teve mais recentemente um grupo apoiado pelo Irã, lá no Iêmen, lançando mísseis contra Israel. Esse grupo assumiu a autoria desses ataques, ou seja, a gente já tem mais países envolvidos em ataques a Israel. O Israel também confirmou esses ataques, tá? E você tem agora, voltando um pouco com relação ao Foro de São Paulo, Colômbia e Chile convocaram os embaixadores de Israel, de seus respectivos países, para consulta. Ou seja, há possibilidade de rompimento por parte da Colômbia e do Chile com relação a Israel, como já houve da Bolívia. Ou seja, Venezuela também, né? Venezuela também, Maduro já declarou apoio ao Hamas. É isso aí, Venezuela também. Então, assim, novamente, a gente tem aí, ou que eu tinha falado, que nos próximos dias a gente pode ter mais países do Foro de São Paulo se juntando nesse movimento. O presidente colombiano falou o seguinte, que ele decidiu chamar a embaixadora de Israel para uma consulta. Se Israel não parar o massacre do povo palestino, não poderemos estar lá. Ou seja, ele já está declarando abertamente o apoio dele, está só tratando agora de uma formalidade. O presidente do Chile falou o seguinte, que o Chile condena veementemente, com grande preocupação, essas operações militares, que neste momento implicam punição coletiva à população palestina em Gaza. Não respeita as normas de direito internacional, não demonstra tal. Ou seja, só com relação a Israel, a reação de Israel. Ele não cita na declaração dele em nenhum momento as ações terroristas promovidas pelo Hamas. Agora eu fico pensando... o país do mundo com a maior comunidade de palestinos fora do mundo árabe. Então, assim, grandes chances do governo querer acenar em favor do Hamas e contra a Palestina. E só para finalizar, Pedro, para a gente entender como que funciona, por que está crescendo esse antissemitismo, além de, obviamente, essas declarações de líderes de governo, a gente tem a extrema imprensa também trabalhando para isso. Por exemplo, vou ler uma matéria aqui da Foice de São Paulo. Governo de Netanyahu luta contra Israel e precisa acabar, diz Amos Gitai. Quem é Amos Gitai? É um diretor de cinema que produziu simplesmente um filme que fala em favor dos ataques promovidos pelo Hamas, um filme
e que é contra o Netanyahu e Israel. Aí o que ele faz? Ele direciona mais para Netanyahu. Ele fala, olha, os antigos, nesse filme, né, o enredo do filme, os antigos governos de Israel não eram tão ruins, porque eles queriam abrir mão, alguns conversavam sobre abrir mão do território, e o Netanyahu não quer. Ou seja, esse tipo de movimento produz, obviamente, um antissemitismo. Esse filme chega no Brasil quinta-feira, amanhã. Ou seja, Patriotas, ninguém vai ao cinema, hein? Ninguém boicote esse filme. E não, esse filme vai ser nada. produzido dentro de universidades federais, eu não tenho dúvida disso. Em cinemas específicos promovidos para estudantes de universidades federais. É isso, para formar intelectualmente um pensamento antissemita. Eu só consigo enxergar dessa forma. Agora eu fico pensando aqui, cara. Você imagina, para essa galera militante, esses que querem militar a favor do Hamas, contrários a Israel, você imagina se quando começou esses ataques por parte do Hamas, se Israel não tivesse a capacidade de contra-atacar com força capaz de evitar o que estava acontecendo. Onde esses caras iriam parar? Onde esses caras iriam parar? Hein, Pedrão, desculpa interromper. Se Israel não tivesse a tecnologia no domo de ferro, Israel hoje estaria completamente destruída. Sabe o que é completamente destruída? Se não fosse a tecnologia que Israel fez para se proteger desse antissemitismo que é de séculos, não é uma coisa que acontece agora. O Hamas não atacou Israel só agora, já ataca há anos. Só que a imprensa deixa isso passar para lá. Vira e mexe, existiam ataques terroristas do Hamas dentro de Israel. Só que agora passou do limite, né? Agora, na minha opinião, eles estão testando a força ocidental. É desse jeito. Muito bem. Estão testando. Um Estados Unidos fraco, com um presidente senil, que dá para ver. Então, o teste de força é contra o Ocidente e, principalmente, o mundo árabe contra os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos veio para dentro, mas o Biden já está começando também a dar uma sapateada, meio que vamos tentar abrir um corredor. O corredor foi aberto. Agora, quer ver uma outra coisa? Desculpe me alongar. Existe muro no Egito. Alguém está falando que o Egito não deixa a Palestina entrar? Alguém está falando que tem um muro que na fronteira, um muro igual o muro que tem lá no norte, tem lá no Egito um muro gigante. Alguém está falando que o Egito não deixou os brasileiros que estavam lá para entrar, passar com medo de entrar terrorista? Então, o Egito também está contribuindo com que essa quantidade de mortes aconteça. O Hamas não deixa os caras irem para o outro lado. Fica aqui porque eles se escondem embaixo do hospital, embaixo de escola, embaixo de centro comunitário. Destrói as estradas para poder a população que não quer, não tem a ver com terrorismo, os palestinos que não tem a ver com o Hamas, passem para lá. Chega lá na fronteira do Egito, o Egito com um murão lá, entendeu? Ninguém entra aqui. Então, o Egito também está contribuindo para esse massacre. E ninguém fala nada. O Egito tem o direito de se defender contra o terrorismo. Agora, Israel não tem o direito de se defender contra o terrorismo e ir contra o terrorismo. Lembramos antes, quando os Estados Unidos teve o ataque lá, 11 de setembro, que ele foi lá atrás do Bin Laden, que ele entrou, invadiu. Foi a mesma coisa, gente. A mesma coisa que aconteceu. É desse jeito. É desse jeito. O importante é a gente entender esse ponto que você deixou claro. Se Israel não tivesse respondido com força proporcional, Israel estaria destruído. Agora vamos voltar aqui para a nossa guerra diária brasileira, porque a Ana Moser, que tinha sido eliminada do jogo, agora volta à cena do crime novamente. Ana Moser conseguiu uma tetinha que era ocupada pelo Carlos Lupe, que exercia a função de ministro e de conselheiro no INSS, deu uma liberada na teta para Ana Moser poder voltar ao cenário. Eu quero saber de você, doutor Daniel, como você vê mais essa jogada, essa movimentação
onde Ana Moser, que tinha sido eliminada, volta à chamada por Geraldo Alckmin, claro, evidente, cena do crime. Então, 28 mil, né, que pode chegar o salário dela. E aí é interessante entender por que esse pode chegar, porque, na verdade, ela vai fazer parte de um conselho que ganha o famoso jeton. O que é jeton? É um benefício criado, vamos botar assim, é um adicional criado para os conselheiros, e alguns conselhos, principalmente no governo federal, a gente tem muito isso. O governo do PT, quando você vê lá, conselhão do Lula, o Lula se reúne com um conselho para isso, para aquilo, aquele conselho de saúde, que solta lá um monte de deliberações, falando que tem que ter aborto, que tem que ter banheiro unissex, você vê lá Conselho dos Direitos Humanos falando também que tem que ter banheiro unissex, essas coisas todas. Esses conselhos, via de regra, quem faz parte desse conselho recebe algo chamado jeton. E aí varia os valores, da Ana Moser parece que é de 4 mil e pouco por reunião. 770. Aí, ó. Por reunião do conselho. Não é que ela recebe isso por mês, não. Depois de um mês de trabalho, não trabalhar todo dia, não. Cada reunião. Ela foi lá, sentou, não falou nada na reunião, ouviu, falou assim, tá bom, beleza, acabou. Se a reunião for de 1 hora de reunião, ela vai ganhar o mesmo valor. No final do mês, ela pode conseguir chegar a 28 mil facilmente. 28 mil reais. E bem lembrado, esse cargo era ocupado pelo Lula, que já é ministro da Previdência e ainda participava desse conselho, algo que também é bem comum, tá? Você ter aí ministros, secretários que participam de conselhos. Isso funciona também para estados, para municípios, tá? Já fica o alerta aí para você tentar acompanhar o mais de perto possível essa situação no seu município, no seu estado, porque isso aí acontece aos montes no Brasil. E a Ana Moser agora ganhou a boquinha dela. Saiu, perdeu o ministério, e aí chorou e ganhou a tetinha, como o Pedrão bem citou. Quem não chora não mama, né? Quem não chora não mama. Eu fico impressionado, Emir, pensando o seguinte, que competência tem a jogadora de vôlei, importante jogadora de vôlei brasileira, Ana Moser, para ser conselheira do INSS. Emir Laranjeira. Bom, eu joguei vôlei na minha adolescência, sempre gostei. E o que aconteceu aí parece uma jogada de vôlei. Foi um bloqueio do centrão numa chutada, numa bola de centro, de meio. Levantou de meio, sentou, pá, centrão bloqueou. Voltou, Lupe defendeu, Lula deu uma chutada no fundo, Ana Moser foi lá, bateu da linha dos 3 metros e botou a bola no chão. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente, foi uma chutada no fundo para poder colocar a Ana Moser no jogo de novo. Então, ela marcou o ponto lá. Esses cargos de conselho, é o famoso conselhão, isso aí é um cabide de emprego criado exatamente para colocar as pessoas que fazem parte daquele grupo fisiológico, aquele grupo que trabalha, que faz campanha. A função do conselho, se fosse levado essa função à risca, ela sim tinha uma função importante, que o conselho você mistura a sociedade civil com as instituições e tal, para definir pautas referentes a vários temas. Tem o conselho de saúde, tem o conselho de administração, tem vários conselhos. Esses conselhos, infelizmente, são utilizados politicamente. E a população que tem que começar a se alertar, nós, conservadores, que temos que ocupar os espaços, como já conseguimos nos conselhos tutelares. Existem outros conselhos dentro de cada município, que a população de bem tem que estar ali dentro, porque é ali que se mascara e se define as políticas públicas que vão ser colocadas. Sabe por quê? Porque o conselho retrata a vontade da sociedade. E quando não tem pessoas lá dentro desses conselhos que não fazem parte de política militante, então é a vontade de uma minoria militante que vira política pública para todo mundo. Não sei se eu estou sendo claro, doutor Daniel, você pode explicar essa questão do conselho.
Mas a questão do conselho é importante. Então, quando eu falo, Pedrão participou agora, recentemente, lá da campanha para ser presidente lá da associação de bairro. Pô, teve voto para caramba, primeira vez. Agora, na próxima ele entra, com certeza. Na próxima você entra, já ocupou um espaço. Existem os conselhos aí no seu município, em todos os municípios do Brasil existem os conselhos. É importantíssima a participação. A Somar Brasil faz parte de conselho também, não faz? Somar Brasil? De algum conselho? Estamos pleiteando participação em alguns conselhos. Exatamente. Então esses conselhos é para agregar esses tipos de pessoas aí. É tipo a Ana Moser, o que ela entende de INSS? Ela sabe de vôlei, pô. Sabe de vôlei, uma grande jogadora. Não podemos desmerecer o lado profissional dela como jogadora. Agora, como gestora e política, meu amigo, a gente pode falar... Não, eu fico perguntando, eu fico realmente me perguntando, e agora estendo para o doutor Daniel, que competência tem, cara? Ana Moser, e vou te falar, esse período que ela ficou à frente do Ministério dos Esportes deixou explícita a incapacidade dela de interlocução. Ela defendia que o transexual, o homem transexual, participasse de eventos femininos. Sim, então, mas uma dificuldade de fala, uma dificuldade de colocação. Que competência tem? Onde que eles entendem que Ana Moser é a conselheira ideal, doutor Daniel, para estar à frente do conselho de INSS? Para que a gente possa entender por que ela está lá e como que funciona um pouco esses conselhos, principalmente esses que têm jetões aí bons, botar assim, o ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, ele se autonomeou para esse mesmo conselho. Ele tem uma cadeira nesse conselho, ele tirou o ex-ministro Gilberto Carvalho e ele se colocou nessa função de conselheiro. Ele falou, também tem que ganhar essa boquinha aqui. Ele foi lá e assinou ele mesmo se colocando conselheiro. Então, assim, na verdade, é algo que deveria ser sério, não é? Quando você tem o cara se autodeclarando conselheiro, quando você tem a Ana Moser entrando para conselheira, aí se você puxar todo o conselho, você vai ver ali diversos políticos, candidatos, ex-ministros, ex-assessores, você vai vendo de tudo ali, mas sempre ligados à política partidária de algum partido de esquerda. Nunca é realmente algo para ser sério. Não está ali naquele conselho alguém representando ali alguma parte ali da sociedade para discutir algo sério. E você vê que o povo brasileiro sofrendo com a questão do INSS, a pessoa que hoje busca se aposentar tem uma dificuldade imensa. Quem hoje quer se afastar do trabalho por motivo de saúde tem problema para receber seus benefícios. Um caos instaurado no INSS. E esse desgoverno coloca uma jogadora de vôlei para estar à frente de um conselho que deveria estar apontando essas falhas. Gente, um verdadeiro absurdo. Você que assiste o Boletim da Manhã, eu quero aqui pedir a você para comentar, compartilhar, participar, porque esse programa é feito para você. Deixa aqui o seu joinha se você gostou do Boletim da Manhã. Boletim da Manhã hoje, trazendo aqui assuntos mais polêmicos, assuntos tristes, porque quando a gente fala de Israel, a tristeza fica estampada no olhar de quem comenta. É um assunto pesado, um assunto que está dividindo opiniões mundo afora, mas uma coisa é certa. Se Israel não toma atitude, hoje seria um Estado destruído. Meus amigos, o que é bom acaba também, e nós estamos chegando hoje ao final do nosso Boletim da Manhã, esse programa feito com alegria para levar informação para a nossa audiência. Eu queria aqui pedir a você que assistiu o Boletim da Manhã até agora, que compartilhe, comente, deixe o seu comentário, o que você achou do que foi debatido aqui hoje no Boletim da Manhã, e envie esse programa para os seus amigos, porque é para você e por você que a gente se reúne aqui todos os dias. Doutor Daniel Rodrigues, suas considerações finais nessa quarta-feira abençoada. Agradecer aqui mais uma vez a nossa audiência, claro, que sempre comparece aqui em peso e faz esse programa acontecer. A verdade é que esse programa não aconteceria sem a presença daqueles que nos assistem diariamente, nossa querida audiência aqui do Boletim da Manhã. E pedir também para o pessoal seguir as redes sociais aí,
siga o Pedrão, @SouMaisBrasilOff, e também lá o Circuito Aberto News, onde você pode entrar no site lá, circuitoabertonews.com.br, você vai ficar com certeza muito bem informado sobre as notícias nacionais e internacionais também. E você pode entrar também no site da Sou Mais Brasil, soumaisbrasil.org, para você ver, acompanhar todo o nosso trabalho lá na pauta social e tudo que a gente tem feito aí à frente da Sou Mais Brasil. E deixar aqui um recado para o pessoal que amanhã terá boletim da manhã e sexta-feira também. Eu sei que é feriado aí, mas vai ter o boletim da manhã. Eu ainda não sei como é que a gente vai organizar aqui. A gente vai se reunir ali no nosso grupo de Zap, porque também o boletim da manhã tem um grupo de Zap do boletim da manhã, e a gente vai acertar ali como é que a gente vai fazer, mas pode ter certeza que amanhã, com certeza, terá o boletim da manhã aqui às 9 horas da manhã. Não deixe de acompanhar. O jornalista lindo, magnífico, Carlos Emir Laranjeira. Eu gosto de brincar com o Emir é espetacular. Fica à vontade, Emir. Bom, gente, eu quero agradecer aí a todas as mensagens de carinho que a gente tem recebido também. Até na rua a gente já tem, até na rua a pessoa passou, eu assisto o programa lá, acho legal. É muito legal, é muito gratificante ver que a nossa informação está começando a atingir as pessoas. E a participação de vocês que nos assistem é muito importante, curtindo, comentando, compartilhando, que o programa fica no YouTube. Então, você gostou do programa? Compartilha, entra lá, vê um programa que você gostou e não compartilhou ainda. Todos os programas estão disponíveis lá na página da Sou Mais Brasil. Se você se inscrever, você vai ter sempre a notificação do que está acontecendo. Eu ia falar do meu site, mas como eu tenho um garoto propaganda aqui, que eu não preciso, né? Daniel é um garoto propaganda. Depois que ele falou, eu vou falar o quê? Entra lá, circuitoabertonews.com.br. Gente, uma quarta-feira abençoada para todos. Obrigado por ter vocês com a gente até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E você que assiste, acompanha, curte, comenta, compartilha, que nos ajuda no Boletim da Manhã, muito obrigado. E eu quero deixar uma mensagem para você. A gente vai contar com quem se a direita não estiver unida, se os conservadores não estiverem unidos, junto com a gente para nos ajudar nesse trabalho. Se depender da mídia tradicional, você é bombardeado todo o tempo por mentiras, por enganos, por narrativas montadas para tentar enganar a população. A gente precisa de você, junto com a gente, para que não só o Boletim da Manhã, mas a força conservadora tome conta e se espalhe pelo Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e mais esse dia, nessa quarta-feira maravilhosa, e amanhã a gente espera você às 9 horas da manhã. Um beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus. Fui!